convidar a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 6, para nós meditarmos nesta passagem, uma palavra de Jesus Cristo para as nossas vidas, para animar a nossa fé nessa noite, para nos fortalecer, porque a palavra do Senhor, ela faz isso, ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos encoraja. Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Quero te convidar a ficar de pé para, em reverência, lermos essa santa palavra. Diz assim, palavra de Jesus em João capítulo 6, verso 35. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Amém. Feche seus olhos, vamos orar? Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado por esse privilégio e obrigado pela oportunidade que temos de agora nos assentar em volta da Tua palavra para meditarmos nela, e não apenas no âmbito cognitivo, mas no âmbito da fé, sermos por ela alimentados. E eu lhe peço uma porção de graça sobre o coração dos meus irmãos aqui, para que o Teu Espírito Santo possa falar de uma maneira pessoal e individual ao coração de cada um nesta noite. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus, e trabalhe em nossas vidas, e trabalhe em nossos corações, e fortalece a nossa fé nesta noite, pois desejamos isso. Seja a Tua graça sobre nós. Eu lhe peço graça também para transmitir essa mensagem, pois dependo de Ti. Lhe peço que o Senhor traga quietude aos corações e à mente de cada um que está aqui nessa noite, dentro do templo, conectado conosco pela internet, e que o Teu Espírito Santo flua neste lugar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Ô Júnior, aumenta o retorno, por favor, só um pouco. Você pode se assentar, querido? Propósito central dos evangelhos é apresentar Cristo. É apresentar a pessoa de Cristo. Os evangelhos vão falar a respeito da mensagem de Jesus, a respeito da vida de Jesus, a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. É mostrar para a humanidade, para mim e para você, o registro dessa pessoa extraordinária que é o Filho de Deus que esteve nessa terra. E os evangelhos, os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos sobre óticas diferentes, porque Deus respeita a nossa individualidade. O Espírito Santo, que inspirou os homens que escreveram as Santas Escrituras, Ele os inspirou, mas também respeitando as suas características, as suas peculiaridades, as suas formas de olhar e descrever um quadro, descrever uma cena. Por isso vemos a forma diferente, ou melhor dizendo, um enfoque diferente dos evangelhos. O Evangelho de Mateus, por exemplo, é destinado aos judeus, e tem o objetivo de apresentar Jesus como o rei dos judeus, Jesus como rei, Jesus como o Messias prometido. O Evangelho de Marcos, ele tem um enfoque diferente, porque o público a qual ele é destinado é diferente. Ele foi destinado aos gentios. Gentios é todo aquele que não é judeu. Foi destinado aos gentios romanos. O Império Romano dominava o mundo daquele tempo. Então Marcos escreve sobre uma ótica de mostrar Jesus como um servo, alguém que atua, alguém que faz, um servo sofredor. O Evangelho de Lucas, escrito pelo médico amado Lucas, ele foi destinado aos gentios de uma maneira geral, e aponta Jesus como o Filho do homem. Por isso a genealogia, se você verificar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus volta até Abraão. Mas no Evangelho de Lucas, ele já retrocede a genealogia de Cristo, de Jesus, até Adão, para poder mostrar que aquele homem que andou nessa terra, ele era um homem de verdade. Por isso, o enfoque dele é para mostrar a pessoa de Cristo. O Evangelho de João já tem uma conotação diferente. Ele foi escrito, destinado a todos os crentes, de uma maneira geral, à igreja do Senhor. E apresenta Jesus como Filho de Deus. O Filho de Deus. Realmente os evangelhos têm essas peculiaridades. O Evangelho de João, ele tem o objetivo de demonstrar essa divindade de Cristo.
o Cristo que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E ele tem um relato, no Evangelho de João, o relato de 7 momentos diferentes onde Cristo vai falar a respeito de si. Os 7 grandes, onde Jesus vai falar, eu sou quem? Jesus vai apresentar a si próprio, trazendo algumas características muito interessantes. Esse texto que nós lemos aqui é o primeiro deles, João 6,35, onde Jesus vai dizer que é o pão da vida. Ele é aquele que alimenta, ele é aquele que sustenta a vida espiritual e aquele que alimenta a alma do homem, trazendo o que ele precisa para poder viver. Em João 8, verso 12, ele vai dizer que eu sou a luz do mundo, a luz que dissipa as trevas do pecado, as trevas da escuridão, as trevas da ignorância, guiando o homem a um caminho seguro. Em João, capítulo 10, verso 11, ele vai dizer que eu sou o bom pastor. Ele vai se apresentar como aquele que realmente cuida das suas ovelhas, a conduz a pastos verdejantes, realmente protege, ele é aquele que guarda, ele é aquele que está conosco. Como um pastor não se separa das suas ovelhas, mas está ao lado para proteger e nutrir e prover o que ela precisa. Jesus se apresenta dessa maneira. Em João capítulo 11, verso 25, ele vai dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O objetivo de Jesus falar a respeito de si dessa maneira, eu sou a ressurreição e a vida, ele vai enfocar naquela passagem que o seu poder é superior à morte. Ele vai dizer que a morte é o ponto final para a existência do ser humano e é algo que todos nós haveremos de enfrentar algum momento na nossa vida, se não formos arrebatados pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos passaremos pela morte, mas ele vai dizer que a morte não é o ponto final, porque ele é superior à morte. E todos aqueles que nele creem, ele vai dizer, ressuscitarão, terão uma vida eterna para dela poder gozar, demonstrar esse poder do Senhor. E em João 14, verso 6, ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus vem mostrar, apontar que ele é o único caminho, não há outro. Ele é a única verdade que revela Deus. E ele é a fonte de vida eterna. Ele é a fonte da qual nós podemos nos dessedentar. Ele é a fonte que nos nutre. Ele é a fonte que nos dessedenta. Nos momentos que nós mais precisamos da presença dele, ele está junto o tempo todo. E por último, em João capítulo 15, verso 5, ele vai dizer que eu sou a videira. Eu sou a videira e vós sois as varas. Ele vai fazer uma analogia aqui a uma árvore que é a videira, e ele vem dizer da importância dos seus discípulos, eu e você, cristãos, estarmos ligados nele, porque dele nós receberemos todo o nutriente que nós precisamos para desenvolver frutos. O fruto do Espírito, para desenvolvermos frutos espirituais, para sermos abençoados, vivos, nutridos nele e sermos abençoadores na vida das pessoas através dos frutos que vamos produzir para abençoar a vida de outros. O Evangelho de João, portanto, ele tem essa característica de apresentar Cristo dessa maneira, como realmente o Filho de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção especificamente para essa passagem de João 6,35. Onde Jesus vai dizer que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. A multidão, se você voltar uma página aí na sua Bíblia, no início desse capítulo, vai falar a respeito da multiplicação dos pães e peixes. Jesus havia feito, como todo milagre, é uma redundância dizermos que um milagre é algo extraordinário. É uma redundância, porque todo milagre é extraordinário. Mas Jesus tinha feito realmente algo aqui muito extraordinário. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, sem contar homens e mulheres, sem contar mulheres e crianças. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, Jesus havia feito algo extraordinário, algo realmente extraordinário. Ali, a multidão estava alimentada fisicamente, mas estavam vazios espiritualmente. E precisavam de alimento, de um alimento diferente daqueles que eles haviam experimentado, sabe? Aquela multidão, ela procurava Jesus
por causa de um pão que perece, e não pelo pão da vida, o pão que realmente fornece vida, sustenta para a vida. E queridos, semelhantemente a essa multidão desse tempo aqui de João capítulo 6, nós vivemos hoje num tempo onde a alma do homem, ela está em um colapso espiritual. A alma humana está carente. Nós vivemos um tempo mais do que nunca, e a palavra do Senhor diz que quando, no findar dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Quantas consequências negativas a raça humana experimentaria ainda mais, e nós temos visto isso nos últimos tempos, onde o homem tem vivido de uma maneira mais angustiosa. As pessoas estão mais angustiadas, as pessoas estão mais preocupadas, não uma preocupação no sentido de organização, de se portar, de se ajustar, não, mas uma preocupação exacerbada, que tem causado um estresse sobrenatural, que tem levado muitos à depressão, que tem descontrolado emocionalmente as pessoas. Temos vivido um tempo, que esse é o tempo do fim, muito angustioso, e o homem sem Cristo tem sofrido de uma maneira grandiosa. Mesmo em meio à fartura material, como o tempo que nós vivemos hoje, de abundância de alimento, muitos continuam vazios, inquietos, sedentos por algo que venha realmente nutrir a sua alma, preencher o vazio do seu coração. Após multiplicar aqui os pães para a multidão, Jesus confronta aquelas pessoas com uma mensagem muito profunda. Ele vai falar a respeito da necessidade que o homem tem de um pão, que vai alimentar não o seu corpo, mas vai alimentar a sua alma, vai trazer realmente sentido para a sua vida. E essa mensagem, ela é muito presente, ela é muito atual para mim e para você, que vivemos num tempo onde somos envolvidos em rotina de coisas, onde estamos envoltos a ações, a necessidades, a vontades de querer adquirir, de querer conquistar, de querer progredir, todos desejos, em sua grande maioria, saudáveis. O desejo de progredir profissionalmente é um desejo saudável. O desejo de constituir uma família, de namorar, de casar, é um desejo saudável. O desejo de ter filhos e ver a sua descendência crescer é algo saudável. O desejo de prosperar financeiramente é algo saudável. Mas por muitas vezes, estes desejos nossos, eles têm desencadeado no homem um desequilíbrio nas suas emoções, de tal maneira, porque eles têm sido vividos de uma maneira tão intensa, e sem a paz do Espírito Santo no coração, muitos têm vivido de maneira angustiada, desejando coisas, obter coisas, alcançar coisas na vida, e isso tem trazido muitos males, muitas aflições. Nessa afirmação onde Jesus diz que eu sou o pão da vida, ele vem demonstrar que muito mais do que ele é alguém que tem algo a dar um pão, ele é o pão. Ele é o que nós precisamos para poder realmente saciar o desejo do nosso coração, o desejo da nossa alma, a necessidade do nosso espírito. Eu quero compartilhar algumas verdades aqui dentro desse versículo de João 6, verso 35. A primeira delas é que Jesus é o pão que satisfaz a fome espiritual. Ele diz isso: o que vem a mim jamais terá fome. Ele é aquele que nos sacia. A alma humana, ela está faminta. Essa fome, ela é universal porque ela alcança a todos, como eu disse. Todos temos demandas, todos temos desejos, todos temos sonhos a serem realizados. Mas além de ser universal, ela é inevitável. Porque todos almejamos alguma coisa, ou precisamos, ou necessitamos de algumas coisas das quais empenhamos as nossas forças para alcançar, para progredir. Os homens têm fome de paz em meio ao caos. Paz em meio ao caos. Porque esse mundo que nós vivemos é um mundo caótico. É um mundo que por vezes olhamos para ele e pensamos que ele está de pernas para o ar. E o coração de todos nós precisa de paz. E a paz verdadeira somente Jesus pode dar, querido, e mais ninguém. Só Ele pode aquietar o nosso espírito. Só Ele, no meio desse turbilhão de informações e de situações e de emoções, pode realmente nos acalmar,
para encontrarmos nele a segurança, para continuarmos a caminhada da vida e não nos desesperançarmos, e não nos desesperarmos pelas circunstâncias que nos advêm. O homem tem fome de sentido em meio a um vazio existencial. Nós vivemos num tempo onde temos acesso a tantas coisas, acesso a tanta informação, facilidade de obtermos tantas coisas, mas é um momento em que, mais do que nunca, o homem tem vivido com um vazio existencial na sua vida. Quantas pessoas têm perdido o sentido da vida? Quantas pessoas têm perdido esperança na vida? Porque têm colocado a esperança, o seu único desejo é alcançar coisas e obter situações. E por isso, pelos entraves e as dificuldades, têm se desesperançado. Pessoas que têm tudo para viver bem, mas têm vivido uma existência vazia, um coração vazio, sem sentido, sem sentido. O homem sem Jesus é assim, realmente sem sentido. O homem tem fome de alegria em meio à dor. E dor é algo que todos nós estamos passíveis de enfrentar nessa vida. Dores de angústias, de preocupações, às vezes de enfermidade, às vezes de um problema financeiro, às vezes de uma grande tragédia. E Jesus é o único que pode trazer alegria ao nosso coração, apesar das circunstâncias, querido. Eu me lembro, quando estava pensando nessa mensagem aqui, a respeito de um hino que nós cantamos. Ele disse: se paz a mais doce eu vier a gozar, se dor a mais forte eu vier a sofrer, se eu tiver Jesus, feliz eu serei. A mensagem dessa música diz isso, desse hino diz isso. Esse hino foi escrito por um irmão nosso de fé, americano, e que no meio de uma tragédia ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa música. Uma tragédia porque ele havia perdido as suas 4 filhas em um naufrágio. E ele, viajando de barco, ao passar pelo mesmo lugar onde havia o barco naufragado e as suas 4 filhas falecido, ele, pelo Espírito Santo, em meio àquela dor, em meio a todo aquele sofrimento, ele vai dizer: apesar das circunstâncias, apesar qual seja a dor, eu tendo Jesus no meu coração, eu tenho alegria, a minha vida tem sentido. Não são as perdas que vão definir a minha vida, não são as perdas que eu vier a enfrentar, a enfermidade, a dor que eu vier a me deparar com ela nessa vida, é que vão roubar de mim a alegria verdadeira que só Jesus Cristo pode dar, porque nele eu sou feliz, apesar das circunstâncias da vida, apesar de qualquer coisa, querido, que vier a assolar o barco da sua vida, a tempestade que vier a assolar, a tragédia que vier de repente surpreender na caminhada da vida, tendo Jesus no coração, a gente é possível superar, a gente é possível ter alegria, porque Ele é a fonte da alegria. O homem tem fome de perdão, perdão em meio à culpa. Quantos têm vivido com um sentimento existencial de culpa no seu coração por causa de coisas que fizeram ou deixaram de fazer? E a Bíblia diz que o inimigo é o nosso acusador. É o acusador que está perante Deus acusando a mim e a você das nossas falhas e transgressões continuamente. Por isso que a Bíblia diz que ele é o acusador. Lá em João está escrito no Evangelho de Apocalipse, lá em Apocalipse o evangelista João vai falar a respeito disso. Ele é o acusador da nossa alma, continuamente. Mas, apesar de seja qualquer falha, qualquer transgressão, querido, que eu ou você viemos a nos envolver nessa vida, é pelo sangue de Jesus Cristo que nós somos lavados e redimidos. Nós não precisamos carregar culpa no nosso coração, culpa na nossa mente, jamais. A gente repreende esse espírito maligno em nome de Jesus, e a paz do Espírito Santo, quando há um arrependimento sincero perante o Senhor, um pedido de perdão sincero, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos perdoa e lança para trás de si os nossos pecados, do qual Ele não se lembra mais. Não precisamos carregar culpa no nosso coração. E quanto a humanidade tem vivido assolada pela culpa. O problema, queridos, é que muitos tentam saciar essa fome com pães estragados do mundo. Saciar a fome com coisas que o mundo tem a oferecer que realmente não vão produzir efeito. Por exemplo, dinheiro. Quantos têm tentado se dessedentar através do dinheiro, através de prazeres da vida, através de fama, através de ideologia, através de religiões sem Cristo? Quantos?
E o inimigo tem envolvido as pessoas e incutido nelas uma mentalidade, um espírito de engano que tem feito o homem caminhar por caminhos sombrios, caminhos dos quais ele tem se enveredado e cada vez mais está preso às amarras do pecado, porque só Cristo realmente pode trazer a esperança certa para a vida. Mas tudo isso, como eu repito, não passam de migalhas. O alimento certo e o alimento que realmente sustenta a alma é Cristo. Em Isaías 55, verso 2, o profeta vai dizer: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Por que você gasta a sua força, a sua energia, os seus recursos com algo que realmente não vão dessedentar a sua alma? Jesus é o pão, querido, que sacia completamente a nossa alma, que fortalece o nosso espírito, que nos dá esperança. Quem recebe não tem mais fome de Deus, porque Ele, Cristo, é tudo que nós realmente precisamos. No Salmo 34, verso 10, o salmista vai dizer: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Daqueles que buscam o Senhor, encontram nele tudo o que precisam para poder viver e terem uma vida em abundância, como Jesus Cristo nos promete no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Jesus não é apenas aquele que dá pão, Ele é realmente o pão da vida. Ele não é aquele que mostra o caminho, não, Ele é o caminho realmente que nos garante a vida eterna. Ele não nos aponta e mostra qual é a verdade, não, Ele é a única verdade. Ele é aquele que salva, Ele é aquele que protege, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que faz companhia, Ele é aquele que sustenta, Ele é aquele que fortalece, Ele é aquele que provê tudo o que nós precisamos, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que aquieta a alma. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é aquele que faz isso tudo. Ele é aquele que está ao nosso lado, Ele é o nosso amigo fiel. Jesus é o pão que veio do céu. Capítulo 6, verso 51, o Senhor vai dizer isso: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão comum é fruto do trabalho humano. Esse pão que eu e você alimentamos, ele é fruto do trabalho humano, mas o pão vivo, o pão que dá vida, ele é fruto realmente da graça divina. Jesus, ele veio a este mundo pela graça maravilhosa do nosso Deus, que decidiu reconectar o homem a Ele, o homem que estava perdido, envolto no pecado, completamente afastado de Deus, condenado pelo pecado, porque a palavra do Senhor vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, não tem mais parte com o Senhor. Eu e você estávamos condenados a isso, mas pela misericórdia, pela maravilhosa graça de Deus, Jesus Cristo desceu do céu para morrer pelos nossos pecados e realmente nos garantir vida eterna e nos purificar. O maná que caiu, que Deus enviou para sustentar os judeus na caminhada no deserto, é um símbolo de Cristo, tipifica Cristo. O maná era apenas uma sombra daquilo que Cristo viria a ser a realidade. Aquele maná que sustentou o povo no deserto por 40 anos, era algo apenas temporário, mas Jesus Cristo é algo eterno. É algo realmente que não muda. Aquele maná alimentava o corpo. Jesus Cristo é o único que alimenta a alma do ser humano. Aquele maná não impediu a morte, porque toda aquela geração morreu, todos aqueles morreram, mas Jesus, o pão vivo que desceu do céu, é aquele que realmente nos garante vida eterna, é aquele que nos dá uma vida eterna, que não há fim, que não haverá fim. Jesus é o pão que precisa ser recebido pela fé, querido, pela fé. Capítulo 6, verso 29 de João, ele vai dizer isso: a obra de Deus é essa, que creais naquele que Ele enviou, que creais. A comida ela não nutre à distância. O alimento, para sermos saciados, nós precisamos ingerir. E da mesma maneira Cristo, a verdade de Cristo, à distância, ou seja, sobre um aspecto apenas do conhecer, não é suficiente. Cristo, a sua verdade deve ser ingerida pelo nosso coração. Nós temos que colocar isso para dentro da nossa mente, porque é a palavra que vai gerar força, é o conhecimento e a vivência da palavra do Senhor que vai gerar força no seu coração e no meu coração, que vai animar a nossa fé a progredir e a
perseverarmos na caminhada da vida. O pão só sustenta quando é comido. A fé não é algo de contemplação. A fé, ela é algo que nós devemos nos apropriar dela, vivenciarmos ela no nosso dia a dia. No Salmo 18, verso 2, o salmista vai dizer: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus e o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Ele diz: o Senhor está comigo, o Senhor é presente, o Senhor é a minha rocha, é o meu sustentador, é quem me levanta, é quem me traz segurança. Isso é fé, querido, isso é fé. Salmo 9, verso 10 vai dizer que os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Jamais abandona. O Senhor é aquele presente em todos os momentos. No momento da alegria Ele se faz presente, mas no momento da dor Ele também nos sustenta. Amém, meu querido? Eu quero orar contigo nessa hora. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, para junto nós orarmos. Jesus é o pão da vida. Você chegou aqui nessa noite, por vezes precisando de algo que alimente a sua fé. Às vezes você pode estar cansado pela caminhada da vida. Eu quero te dizer que a fome da alma só pode ser saciada por Cristo. Só pode ser saciada. Fora dele há apenas desilusão, há apenas ilusão. Fora dele há morte. Mas em Cristo nós temos o alimento que precisamos. Cristo oferece o pão que nós precisamos para estarmos fortalecidos, para resistirmos aos ventos das tempestades que nos assolam. Sem o pão a gente permanece realmente com fome, mas com o pão da vida nós somos dessedentados. Guarde isso. Jesus, Cristo é aquele que salva, Cristo é aquele que guarda, Cristo é aquele que protege, Cristo é aquele que provê o que nós necessitamos, Cristo é aquele que sara as nossas enfermidades, Cristo é aquele que nos sustenta. Em nome de Jesus, feche seus olhos, eu quero orar com você. Se o Espírito Santo falou contigo nessa noite, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e eu vou orar com você. Você que precisa de um alimento da parte de Deus, um fortalecimento da parte do Senhor. Você que precisa que esse Jesus que opera, que salva, que guarda, que provê, entre na sua circunstância nessa noite. Opere um extraordinário como operou para aquela multidão ali, multiplicando pães. Você que necessita que Ele opere o extraordinário na sua vida. Da parte do Senhor há milagre para a sua vida nessa noite também. Pai, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças, meu Deus, porque ela é a revelação maior de Cristo. Ela aponta Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, o enfoque da tua palavra é a pessoa de Cristo. Meu Deus, mostrando para nós que vale a pena abrir o nosso coração e recebermos Cristo na nossa vida, mostrando que vale a pena aceitarmos e decidirmos caminhar com Cristo ao nosso lado, porque Ele é aquele que nos garante o que precisamos, Ele é o alimento, Ele é a porta, Ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos livra, Ele é a verdade eterna, Ele é a vida, Ele é o pão que nos sustenta. Oh Deus, obrigado por essas verdades. Eu lhe peço que essa verdade produza fé no coração dos meus irmãos aqui nessa noite. Entre ó Deus, com provisão na vida de cada um. Meu Deus, aquele que está com a alma sedenta nessa noite, de paz do teu Espírito, aquele que precisa da paz, aquele que precisa da alegria porque está vivendo um vale, passando pelo vale da sombra da morte. Deus, o Senhor tem alegria para esse coração nessa noite. Entra com a tua provisão, meu Deus, para aquele que precisa do milagre da multiplicação dentro da sua casa. Multiplica, meu Deus, seja a graça do Senhor. Eu lhe peço, completa essa palavra com sinais e prodígios para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.